Quando eu conheci ela, eu fiquei muito chateada. O Thiago estava no Legendários e eu fui dentro do carro, muito brava com Deus, porque minha menstruação estava atrasada. E eu já fazia tanto teste de gravidez que eu queria só ligar para ele e falar: estou grávida. E aí nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia. E minha menstruação atrasada. Eu vou fazer um teste quando o Thiago chegar dos Legendários. Eu vou entregar um teste para ele, ele vai ficar muito feliz. E aí eu fiz o teste, deu negativo. E aí eu descobri que eu nem estava ovulando. Então, humanamente, seria impossível engravidar. E aí eu fui chorando da minha casa até na igreja. E aí eu falei: Deus, por favor, me dá uma... Fala comigo nesse culto. E como eu disse para vocês, é inconsciente. Às vezes a gente sente raiva, eu não querer ver grávida, essas coisas. E aí, quando eu estava lá orando, entra a Marielle e fala assim: porque eu estou grávida. Poxa, Deus, acabei de te pedir um sinal, você vem me mostrar uma mulher grávida aqui. E ela ainda foi contar uma história de como descobriu e tal. E eu fiquei tão chateada que eu quase levantei e fui embora. Aí, quando ela começou a contar o testemunho dela, é o que eu digo para vocês: ninguém pode se comparar sem saber a história da outra pessoa. Então, ela vai contar a história dela aqui. Vamos receber a Marielle, gente. E hoje ela está grávida. De novo. Gente! Quero que você conta tudo. Tudo bem, meninos, meninas? Quero começar agradecendo o convite. O que a gente tem vivido aqui hoje é cumprimento de promessa. Quando eu estava grávida da Bela, o Senhor falou para mim que isso aqui aconteceria. E eu ficava pensando, como? Porque o nosso time aqui hoje, que está se apresentando aqui no nosso bate-papo, a gente está com as meninas maravilhosas, famosas, influencers. Gente, eu sou gente igual a vocês, não que vocês não sejam. Mas, assim, eu falava: Senhor, como que eu vou alcançar milhares de mulheres? Para que tudo isso está acontecendo? O Senhor falando que tem propósito, e milhares de mulheres vão ter a vida transformadas e impactadas. Como que vai ser isso? Quem sou eu na fila do pão, né? E de lá para cá, a gente tem vivido um mover que é só o Senhor para proporcionar tudo isso que a gente tem vivido e usar mulheres influentes para também levar a história da Bela e serem instrumento mesmo para o cumprimento das promessas do Senhor. E eu quero te agradecer muito, Karine, por ser esse instrumento, pelo seu sim, porque a Bela tem um propósito, o Levi tem um propósito, e eles são eternos. E o que a gente tem vivido aqui hoje, trazendo a história deles, é bálsamo para o coração de tantas mulheres que estão precisando, e que seja assim. Então, eu sou a Marielle, tenho 36 anos, sou mãe de 3 filhos, sou mãe do Benjamin, que tem 6 anos, da Belinha, que estaria com 1 ano e 4, 5 meses agora, e da Juju, da Júlia, que está aqui 35 semanas, gente. Valorizem, valorizem. Então, estou muito feliz de estar aqui para contar um pouco da história da Bela para vocês hoje. A Bela é a nossa cerejinha. A gente descobriu a gravidez dela no finalzinho de 2022. E eu falo que os últimos 3 anos, tudo que eu fiz foi engravidar, né? Porque em 2022 eu estava grávida, 23 estava grávida, 24 estou grávida, mas a ideia é que eu não entre em 25 grávida. Ela chega em 24. E já era um bebê que a gente já sonhava muito, falava muito sobre esse bebê, mas foi uma surpresa quando veio. E, bem no começo da gestação, os primeiros exames que a gente fez no primeiro trimestre já começaram a vir alterados. Então, a gente fez um exame que é o painel bioquímico, e ele já é um exame que começa a rastrear ali algumas condições genéticas. E, naquele exame, ele já veio completamente alterado. E eu lembro que eu estava na sala da minha GO, esperando para ela me chamar quando o resultado saiu. Na hora que eu estava abrindo, sabe quando você já sabe que tem alguma coisa errada? Eu não tinha nem visto ainda os resultados.
Mas, naquele momento, o Senhor falou para mim, estou aqui com você. E aí você pensa, mas por que o senhor precisa estar aqui comigo na hora de abrir um exame tão simples, um exame... E, quando eu abri, ele já veio completamente alterado. Eu já entrei na sala da médica chorando, e eu vi que ela... Olha, Marielle, é só o primeiro exame, a gente tem que avaliar vários exames, ver todo o contexto, tal. A gente não trata exame, a gente trata paciente, tarará. Mas ali eu já entendi. E nós seguimos ali com algumas investigações, e só tinha notícia difícil. E, no final do primeiro trimestre, para o começo do segundo trimestre, então, a gente fechou que ela tinha uma condição genética muito grave, que era considerada incompatível com a vida. E, naquele momento, o que a equipe da medicina fetal falou para a gente foi... para confirmar, a gente só precisa da amniocentese, era o último exame que precisava, mas todos os outros exames já eram bem sugestivos, né? Os especialistas já estavam praticamente batendo o martelo. E aí a gente faz a amniocentese porque é importante por questões legais. Aí eu pensei, questões legais? O que tem a ver questões legais, né? Mas, ok, aí colhi a amniocentese, o resultado chegou, confirmando a condição genética dela, e a equipe da medicina fetal já falou, a gente vai entrar com os papéis. Mas eu não estou entendendo. Papéis do quê? Para você interromper a gestação. E eu falei, não, espera. Por que eu faria isso? Porque ela tem um quadro incompatível com a vida, ela não vai sobreviver, daqui a pouco ela já não vai estar mais aí, você pode entrar em riscos, não sei o quê, não sei o quê. Então, nossa sugestão para você é que a gente interrompa a gestação. Gente, e assim, a gente já tinha visto vários órgãos com malformações, já era assim, não tinha notícia boa, não tinha. Você estava de quantas semanas? Quando eu fiz a amniocentese, eu acho que eu estava de 16, se eu não estiver enganada. E assim, gente, sabe quando você fala, espera, isso não está acontecendo comigo? Não é possível. Tá? Isso aqui vai acontecer um milagre, eles vão ver que eles estão errados, porque... Não está acontecendo. E aí, naquele momento, eles sugeriram para a gente, falou que eu podia ter algum risco, não sei o quê, e que ela não avançaria pelas malformações que ela tinha. E nunca foi uma opção para nós, sabe? Interromper a gestação. Porque eu falava, o Senhor colocou ela no meu ventre por um motivo. A gente, enquanto mãe, a gente protege o bebê da gente. E é claro que é desesperador, é claro que isso devasta a gente, é claro que a gente não quer viver aquilo. Mas você quer que aquilo acabe, sabe? Mas a gente, enquanto mãe, a gente protege. E eu falava, como que eles têm... por que eu consideraria isso? Ah, mas você pode entrar em riscos. Tá, mas se é o que o Senhor tem para a minha vida... Ah, mas você tem outro filho, é desrespeitoso. Gente, a gente ouviu todo tipo de comentário. E vocês estão aqui, vocês sabem que a gente é muito ferida, né? Quando a gente passa por processos desse tipo. E a gente falou, não, eu vou proteger ela, ninguém põe a mão nela. E a gente seguiu declarando vida sobre a vida da Bela. Todos os dias. Eram dias intermináveis. Eu brinco que eu fiquei grávida da Bela quase 2 anos, porque não acabava, sabe? E a gente vai vivendo cada dia, cada minuto, cada segundo, só com notícia difícil. Olha, pelo quadro dela, pode ser que no próximo ultrassom ela já não esteja mais aqui. Ah, mas você vai dar nome? Não sei se vale a pena você dar nome. Não faça enxoval, não monte quarto. E eu falava, gente, nós escolhemos esperar por ela, declarar vida sobre ela. Vem no pacote. Escolher nome, montar enxoval. E a gente foi rompendo em fé todo dia. Porque todo dia era um pesadelo. Eu não romantizo. Muita gente fala, nossa, que linda a história da Bela. E eu entendo o que as pessoas querem dizer. Mas eu falo, foi um pesadelo. Todo dia você acorda, seu bebê mexe, você fala, graças a Deus, ela está viva. Sabe? No outro dia... E aí vem, né? Porque eu falo que existe todo um mundo espiritual, mental, nosso mesmo também, muitas vezes, que se levanta, né? Que faz armadilha para a gente. Muitas vezes, eu ouvi como assim, você está se alegrando com a vida da Bela, mas você sabe que ela vai morrer. E muitas pessoas, a gente chegou a ouvir isso de muitas pessoas.
Ah, mas vocês estão achando bom a Bela, mas você sabe que ela não vai nascer viva, né? E eu usava assim, eu ficava repetindo, mas hoje ela está viva. Ah, mas eu fui num velório durante a gestação, eu lembro que eu cheguei lá, era como se eu ouvisse, sabe? O próximo velório, você sabe que é o da Bela. E eu ficava, mas hoje não. Mas hoje não, hoje ela está viva. E a gente aprendeu a glorificar o nome do Senhor por cada minuto de vida que ela tinha. Tudo que eu pesquisava no Google, gente, era só tragédia, a gente sabe. Tudo que as pessoas me falavam, que a medicina me falava, era só notícia ruim. Ah, ela não vai passar de 20 semanas por causa disso. Ia lá com 20 semanas, ela estava lá. Não vai passar de 25 por causa disso. E a gente clamando e declarando vida, declarando vida. E eu falava, Senhor, eu sou mãe. A tua palavra, quando fala do seu amor, Senhor, compara com o amor de mãe. É único. O amor de Deus é comparado só ao amor de mãe na Bíblia. Então, o Senhor sabe. O Senhor entregou seu filho, o Senhor sabe. Poupa a vida da minha filha. E foi assim, um clamor, um clamor. E, por muitos momentos, era desesperador. Eu ia fazer um enxoval, a gente ia escolher as coisas. Eu lembro que a gente viajou para fazer um enxoval fora. E, num dos dias que a gente ia na Macro Baby, lá nos Estados Unidos, foi o dia que saiu o primeiro resultado que era mais certeiro, porque a maioria é de rastreamento, né? E saiu um dos primeiros resultados, eu estava lá no dia que a gente ia fazer a compra do enxoval. E aí, por um momento, eu fiquei tipo, e agora? Temos aqui um documento que fala que ela não vai sobreviver, que ela pode ir a qualquer momento. Eu faço enxoval? Meu Deus, o que eu faço? E meu esposo falou, amor, o natural é com a gente. O sobrenatural é com Deus. Vamos caminhar no natural. Nós escolhemos esperar por ela. E, quando a gente chegou lá, uma brasileira atendeu a gente, perguntou o nome do bebê, aí ele escreveu num broche grande, colocou na minha blusa ali, eu já estava chorando. E, quando a gente entrou, eles fizeram um corredor, todo mundo gritando o nome da Bela. Gente, mas eu chorava tanto, porque sabe quando você fala assim, meu Deus, ninguém faz ideia do que eu estou vivendo aqui. Eu acabei de receber, não foi um diagnóstico, foi uma sentença. E eu estou aqui rompendo em fé para honrar a vida dela, e as pessoas estão comemorando a vida dela, e você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui, sabe? Eu falava, será que vai ser a única vez que ela vai passar por um corredor com as pessoas gritando o nome dela? E foi assim, eu lembro que eu fiquei o resto da compra chorando, e a moça ficava, nossa, você está bem emocionada. Eu falava, pois é. E a gente não abriu para muitas pessoas, porque as poucas pessoas que a gente abriu na época feriram muito a gente. E pessoas que queriam nos proteger. Só que as pessoas, elas não fazem ideia do que elas falam e de como elas falam. E a gente ouviu de muita gente, até familiares muito próximos, ah, mas encerra isso logo. Você tem um amparo legal, qualquer juiz vai liberar para você interromper a gestação. E eu falo que, para as outras pessoas, é só um nome, o nome do seu bebê. É um nome. Para você, é seu filho. Então, assim, ninguém entende o quão intenso é tudo aquilo e o quanto é real para você, que é mãe, para você que é pai. E nós vivemos tantos momentos assim, sabe, de romper em fé e seguir declarando vida sobre ela. E eu lembro que, no começo, a gente passou, sim, por um período de luto. Era muito choro lá em casa. Era assim, ela começava a mexer, ao mesmo tempo que a gente dava risada, eu olhava para o meu esposo, a gente começava a chorar. E, se chegasse algum presente para ela lá em casa, a gente já abria chorando. E qualquer coisa que chegasse, eu olhava e falava, Senhor, por favor, me permita ver minha filha usando esse conjuntinho, Senhor, me permita ver ela usando essa banheira. E, no começo, teve o período de negação, obrigada, e teve o período de luto. E a gente vivia lá em casa, assim, era muito delicado, tudo era muito delicado, a gente estava muito sensível. E eu lembro que a gente teve uma mudança de chave que mudou tudo para nós.
lá em casa, e até hoje, quando a gente fala, a gente vê muitas mulheres relatando que, quando passaram a entender dessa forma, também tiveram uma mudança de visão sobre isso. Na época, o Benjamin tinha acabado de fazer 5 anos, que é o meu filho mais velho, e ele... O Ben, eu falo que ele é boca de Deus, ele é um mini profeta, sabe, gente? Quando ele chega perto de alguém, deixa eu falar com você. Você fica até com medo do que vai sair, mas tudo bem. E a gente não tinha falado para ele sobre o quadro da Bela. Primeiro, porque criança é complicado. Como que você vai explicar que daqui tantos meses, quando nascer... a gente não tinha muito discernimento de como explicar isso para ele. A gente queria que ele curtisse a gestação, que ele curtisse a Bela o tempo que ela tivesse com a gente. E eu lembro um dia que eu estava dando janta para ele, e ele falou assim para mim, não sei se eu já até compartilhei com você esse pedaço da história, que ele falou assim para mim: mamãe, eu tenho que te entregar uma coisa. Aí eu, me entregar? Aí ele falou, uma palavra. 5 anos, gente. Aí eu, eita. Falei, pode falar, filho. Eu preciso te falar que a minha irmã ela não vai morrer. Eu estava grávida, meio bem grávida, assim, já. E eu tomei um susto, porque eu falei, da onde ele tirou isso? Porque ele não sabe. A gente não explicou nada para ele ainda. A gente está esperando mais para frente para contar alguma coisa para ele, mas... Aí eu falei, bem, não entendi o que você falou, filho. Eu preciso te falar que a Bela, que ela não vai morrer. E ali eu fiquei meio em choque. Eu falei, mas por que você está falando isso? Eu falei, será que ele ouviu alguma coisa? Aí ele falou, porque Jesus me visitou em sonho. E ele falou para mim que nós não precisamos temer a morte, porque ele já venceu a morte. E que nós temos vida eterna por meio dele. A Bela também tem vida eterna, mamãe. Ela não vai morrer, ela é eterna. Gente, ali naquele momento, sabe quando você fala assim, meu Deus, obrigada, Senhor, porque o que eu estou gerando tem peso de eternidade. Porque eu sei que, por mais que ela não fique aqui comigo, o que a gente vive aqui é um ponto na eternidade. E eu sei que o que realmente importa, ela vai estar viva. E a gente vai se encontrar de novo. E os nossos bebês, os nossos filhos, eles são eternos. Isso nada pode tirar da gente. Nada. A morte não tira isso da gente. E, naquele momento, eu comecei a chorar, e ele falou, você não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo da morte, mamãe. Nós somos eternos. Jesus já venceu a morte por nós. E foi assim, a partir daquele momento, eu entendi que o Senhor tinha nos entregado ela para a gente guardá-la, para a gente protegê-la. E que Ele não estava falando da morte física, Ele está falando espiritualmente, que é, gente, o que realmente importa. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendi que ela não ficaria. E Ele chamou, naquele momento, meu esposo, e falou, papai, a minha mãe vai precisar muito da gente. E aí... Meu esposo, sem entender nada, eu perguntei, você ouviu o que ele disse? O Marcelo falou que não. Eu falei, filho, repete. Aí ele começou a falar outro assunto. Aí eu falei, não, bem, o que você falou da Bela. Aí ele falou, não, mas eu não falei nada da Bela. E continuou comendo como se nada tivesse acontecido. E foi assim... A gente foi renovado naquele dia, através da palavra que o Senhor entregou para ele. Porque... a gente começou a ver que era uma história de vida, que não era história de morte. E a gente foi seguindo na gestação, e tudo aquilo que não era esperado que ela vivesse, gente, ela era uma pimenta. Ela fazia tudo. Tudo que falavam, ela não vai conseguir se mexer muito, não sei o quê. Nossa! Ela mexia tanto na minha barriga que meu esposo olhava e falava assim, eu não vou me acostumar nunca com isso. Porque era assim, era diferente, sabe, o jeito que ela mexia. Ela era muito agitada. Ela não vai fazer movimento respiratório, não é esperado que ela faça, não é esperado que ela soluce, não é esperado um monte de coisa. Eu olhava no Google, meu Deus do céu. E tudo aquilo que eles falavam que não era possível que ela vivesse, que ela fizesse, que ela reagisse, ela ia surpreendendo e ela ia nos constrangendo. No começo, a clínica que nos acompanhou, era um clima de luto quando a gente chegava, nos primeiros meses. A gente chegava, a impressão que eu tenho é que eles queriam todo mundo sair correndo, sabe?
E, nos últimos meses, a Bela constrangia tanto todo mundo que, quando a gente chegava, eles praticamente faziam um corredor para chamar por ela. E eu falo que parecia uma feira livre, gente. Porque todo mundo da clínica queria entrar para ver o que ela estava aprontando. E as pessoas começaram, assim, os profissionais começaram a amar tanto a gente, a amar tanto a vida da Bela, e falar, meu Deus, o que a gente mais ouvia era, eu trabalho com medicina fetal, trabalho com bebês incompatíveis há 20 anos. A Bela mudou tudo. A forma como a gente vê, a forma como a gente trata o bebê, a forma como a gente trata a mãe. Antes, a gente chegava e as pessoas olhavam e era tão difícil, porque ninguém tinha nada para te falar, para te receber. Ah, vamos ver, né? Porque pode ser que ela não esteja. Sabe assim? Todo mundo cheio de dedo. Quando a gente chegava mais para o final da gestação, eu falo que a Bela ela tinha tanta vida dentro dela, que o pessoal já recebia a gente, vamos ver essa pimentinha hoje, não sei o quê. E as semanas foram passando. A equipe começou a trazer presente para ela. Olha, eu vi isso aqui, a gente chamava ela de cerejinha. Lembrei da cerejinha e me perdoa, mas eu preciso trazer alguma coisa para ela. Você sabe todo o quadro, não sei o quê, mas não dá para não pensar nela. E a gente recebia com todo aquele carinho. E todo mundo queria ver ela no ultrassom. E falavam tanta coisa, né? E ela nasceu com 38 semanas, gente. De parto normal, express, quase nasceu no carro. E chorou, veio para o colo. E ficou com a gente por 7 horas. E eu orava tanto, eu falava, Senhor, na gestação, conheça meu coração de mãe. Se eu já fiz alguma coisa na minha maternidade que te agradou, me permita ver minha filha com vida. Me permita ouvir o chorinho dela 30 segundos, eu peço para o Senhor. Me deixa vê-la com vida. E, por mais que todo mundo falava, Marielle, não cria expectativa, Marielle, todo mundo tão conservador, tão cuidadoso com a gente. E, por um milagre, nós chegamos às 38 semanas, ela nasceu, veio para o colo. E quem estava ali naquele momento teve a vida tão impactada, porque as pessoas falavam, meu Deus, eu vivi a glória de Deus aqui. Meu Deus, era como se os anjos estivessem dentro dessa sala, era como se essa sala tivesse blindada e nada pudesse nos tocar, parecia que o mundo tinha parado, sabe? E ela ficou com a gente por 7 horas. E, quando ela foi para a UTI, e a gente viu que ela estava quase partindo, e o Senhor me falava na gestação, Marielle, eu vou te pedir a Bela. Eu não vou te tomar ela à força. O que a gente viveu na gestação, gente, daria, tipo, uma série, porque a gente viveu muito sobrenatural de Deus na gestação. E o Senhor falava muito para mim, eu vou te pedir a Bela, eu não vou te tomar ela. E eu falava, teve um dia que eu entrei dentro do carro, gente, eu estava indo trabalhar. E aí eu acordei, sabe quando você acorda no seu dia de fúria? E eu acordei e falei, seguinte, Senhor, a gente já falou sobre isso, eu estou entendendo, mas eu já tomei a minha decisão e eu não vou entregar ela. Não vou. Com quem eu tenho que falar? Porque eu estou falando com o Senhor pode curar ela, o Senhor não está curando. Eu tenho que fazer o quê? Sabe aquele dia que você acorda e você fala assim, se for preciso, eu vendo a minha alma, mas eu não abro mão da minha filha? Eu acordei desse jeito. E, quando eu falei com o Senhor, eu estava esperando que a gente fosse ter uma discussão, eu mais ele, né? Mas não rolou, não. Ele falou, tudo bem, entendi. Ok, você tomou sua decisão. De todo jeito, vai chegar um momento que eu vou te pedir ela, mas você já tomou sua decisão, ok. E aí eu parei e fui trabalhar. E sabe quando você encontra até um alívio? Tipo assim, já decidi que não vou entregar, vou ficar com ela, vai dar tudo certo. Cheguei na garagem do trabalho e parecia que o Senhor estava sentado do meu lado no carro. Aí tá, Senhor, acho que a nossa conversa não terminou, né? E o Senhor falou para mim,
Marielle, eu já te falei, eu vou te pedir a Bela, eu não vou tomar ela à força de você. Mas o que eu quero saber é se você está disposta a pagar o preço para viver aquilo que não sou eu que tenho para você. Gente, ali naquele momento, eu entendi que eu podia viver sem a Bela, mas que eu não poderia viver sem ele. E eu falei, Senhor, eu não consigo viver sem o Senhor, porque eu só vou permanecer se o Senhor estiver comigo. Eu e a Bela, com o Senhor, a gente pode passar por qualquer coisa, mas sem o Senhor, eu não aguento nada, nem sozinha, muito menos com a Bela, com os meus filhos. Eu não quero viver fora do teu propósito na minha vida. E ali a gente entrou num acordo de novo. E os dias passaram, Belinha nasceu, veio para o colo, foi para a UTI. E quando eu vi que ela estava quase partindo, eu pedi para todo mundo sair da UTI. Ela estava num quarto privativo, um quarto só com ela. Ficou eu, meu esposo e a minha mãe ali com ela. E eu vi ali que ela já estava dando tudo dela, assim, sabe? E a gente já tinha vivido infinitamente mais. Cada minuto que ela ficava ali com a gente era assim, Senhor, obrigada. Eu tinha te pedido 30 segundos, ela está aqui tem 1 hora, ela está aqui tem 2 horas, ela está aqui tem 3 horas. Gente, mas vamos combinar? Depois que você pega seu filho no colo, ninguém tira ele de você, não. E aí, o Senhor me falou, Marielle, chegou a hora. O que você vai fazer? Estou te pedindo ela. E aí eu comecei a chorar e clamar, Senhor, muda a minha sorte. Muda o destino da minha família, Senhor. Ela está viva, Senhor. Ela está aqui, olha tudo que a gente viveu, nós viemos até aqui. E o Senhor, eu estou te pedindo ela, você vai me entregar ela? E eu falava, eu não consigo, não consigo. E o Senhor falava, eu já entreguei o meu. Eu sei o que você está sentindo, e eu estou te pedindo ela agora. E eu ali naquela luta, e meu esposo, o Senhor está te pedindo ela, né? Ele falou para mim que ele está te pedindo ela. Eu falei, tá, mas eu não consigo entregar. Então, o Marcel pegou ela no colo, ajoelhou, agradeceu a Deus pela vida dela, me entregou ela de volta. E ali, ela com o olhinho apertadinho, eu falei para ela, filha, eu não consigo viver fora da vontade do Senhor. E o meu desejo como mãe é que você cumpra o seu propósito. Eu não quero que você viva fora do seu propósito, eu não consigo viver fora do que o Senhor tem para nós. E vai ficar tudo bem. Eu falei, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. O seu caráter, o teu poder não mudou porque eu estou vivendo isso. Eu conheço o seu caráter. Eu conheço o poder que o Senhor tem para fazer novas todas as coisas. E o Senhor sabe que eu daria a minha vida por ela. Mas o Senhor também sabe que se a tua presença se retirar de mim, eu não sobrevivo. Sem a Belinha, eu consigo sobreviver, porque o Senhor vai estar comigo. Então, eu quero que o Senhor cumpra o teu propósito na vida dela. Gente, na mesma hora, ela soltou assim, a expressão, parecia que ela estava aliviada, sabe? E meu esposo olhou no monitor. Meu esposo é médico, ele já falou, ela partiu para cumprir o propósito dela, amor. E, gente, ao mesmo tempo que ali, vocês sabem do que eu estou falando. Como o nosso coração se encheu de júbilo por saber que, apesar de tanta dor e da ausência dela ali, que é ensurdecedora, a ausência de um filho, que a gente estava debaixo da vontade do que o Senhor tinha para nós, sabe? É a paz que excede todo entendimento,
que a Bíblia fala, e muitas vezes a gente repete esse versículo, mas, na verdade, só faz sentido quando você realmente sente uma paz, embora o mundo esteja acabando ao seu redor. E a gente louvou muito a Deus pela vida dela, e nós agradecemos tanto ao Senhor pela vida dela. E agradecemos tanto porque ela veio para nós, sabe? Porque a gente ouve tanta coisa, gente, a gente é tão ferido. E como eu ouvi, ainda ouço, porque se fosse comigo eu já teria interrompido no primeiro exame. Porque você foi irresponsável, você tinha outro filho e você poderia ter morrido. Porque eu tive muitas complicações na gestação da Bela. E cada vez que eu escuto isso, gente, eu glorifico a Deus, porque ela veio para nós. Porque eu falo, Senhor, se talvez ela tivesse ido para outra casa, ela não seria eterna aqui, nesse mundo. E o que a gente está fazendo aqui hoje é muito eternizar. Não só nós que estamos aqui compartilhando com vocês que vieram aqui também, para receber uma palavra, sabe? Porque se identificam com a nossa dor. Nós estamos fazendo isso, eternizando os nossos bebês aqui. E honrando, sabe? Depois que a Belinha partiu, foi terrível. Você sair do hospital sem seu bebê. Você chegar em casa com tudo pronto. O útero vazio e o colo vazio. E eu falo que eu não consigo imaginar como uma mãe passa por isso sem ser alimentada pelo Senhor, que é o Deus de todo consolo. Porque eu não teria sobrevivido sem Ele. E eu falo que o maior milagre que a gente viveu, nós vivemos muitos milagres com a Bela, muitos. Mas quando alguém me pergunta qual foi o maior milagre, eu falo, sou eu. O maior milagre sou eu. Sou eu ter permanecido. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas depois da Belinha sua fé parece que é maior, você crê ainda mais em Deus. E eu sempre falo, para onde eu iria? Porque só no Senhor eu tenho esperança da vida eterna, só nele eu sei onde a minha filha está, curada, sarada, eterna. E eu me agarrei com tudo a Ele, gente. E muitas vezes, muitas mulheres, às vezes, me procuram e falam, você sobreviveu. Porque ninguém fala sobre isso, vamos combinar? Na época, eu olhava na internet relatos de mulheres que tiveram bebê. Eu não achava. Eu falava, será que elas morreram todas? Porque onde essas mulheres estão? Mas poucas voltam para contar. E sabe por quê? Porque poucas dão um novo significado para isso. Poucas transformam a morte em vida. Poucas conseguem transformar o luto em alegria. E eu não estou falando que a dor vai embora, porque a gente sabe que não vai. A dor ela fica do mesmo tamanho. Tem gente que fala, amanhã você vai estar melhor, depois você vai estar melhor. E eu falo, falando de mim, alguém pode concordar ou não comigo, a dor é igual. Ela deixa de ocupar o centro. Você começa a ter perspectiva, você volta a sonhar devagar. Um belo dia você vê, você está sorrindo, e aí você se sente culpada, porque como que você acabou de enterrar um filho e você deu um sorriso? Como assim? Como que você vai continuar vivendo? Como que o mundo continua vivendo? E só no Senhor a gente consegue realmente recomeçar, dar um novo significado, seguir. E eu não estou falando de sobreviver. Porque sobreviver, gente, a gente sobrevive. A tudo a gente vai sobrevivendo. Mas eu estou falando de você conseguir dar um novo significado, voltar a sonhar, apesar daquela dor estar presente ali todos os dias. Se você acessar a sua dor, geralmente a gente acessa em algumas datas, como aniversário, quando, às vezes, a gente passa por um gatilho, que vê, às vezes, um bebê que teria a idade do nosso filho, quando, às vezes, alguém te fere de alguma forma. Você acessa aquela dor e você vê que ela está exatamente do mesmo tamanho. Parece que foi ontem que aconteceu. Só que é possível a gente voltar a fazer planos. É possível a gente voltar
a gerar vida. Quando eu estava grávida da Bela, o Senhor me falou, como eu disse para vocês, a história da Bela vai impactar milhares de mulheres. E o Senhor também me disse, e você vai ter outros filhos. E eu falava, eu acho que eu não vou querer. Como que eu vou passar por isso de novo? Só se eu for louca. Pois é, gente, pois eu estou bem grávida aqui. Já estou bem louca também. E mês que vem a Júlia chega. E óbvio que não substitui. Às vezes alguém me pergunta, você vai esperar ela estar com quanto tempo para ela entender, para você contar para ela sobre a Bela? E eu falo, então, no dia que ela nascer, que o irmão dela chegar para conhecê-la, eu vou falar para ela, esse aqui é o seu irmão que está aqui. E você tem uma irmã que está no céu. Então, para ela, vai ser como é para nós. A Bela faz parte da nossa vida. Eu tenho fotos dela pela casa, eu amo falar sobre a Bela. Às vezes as pessoas falam, se você não quiser falar, eu falo, não, eu quero falar. Porque, nossa, gente, ela era uma pimentinha, cabeluda. O meu primeiro filho nasceu carequinha, foi ter cabelo com 2 anos. E ela nasceu com a peruca. Eu falava, meu Deus, de onde saiu tanto cabelo? Então, assim, eu amo falar da Bela. Eu amo falar dela. E cada vez que eu falo dela, o bálsamo que muitas vezes as mulheres relatam que se derrama sobre elas, se derrama também sobre mim. E eu sou curada todas as vezes que eu falo sobre a Bela. E por quê? Porque ela é eterna. E um dia a gente vai estar junto. E nada vai poder impedir esse encontro. Nada. E o propósito dela é glorificar o nome do Senhor, porque o que a gente viveu e o que a gente tem vivido e permanecido e voltado a sonhar é só o Senhor. Eu falo, a história da Bela não tem como você começar a falar da Bela e não ter o Senhor em alguma frase. Porque nós vivemos e temos vivido o sobrenatural de Deus. Aleluia. Quando eu conheci a Marielle, eu me culpava, né, porque eu não tinha visto foto do Levi, porque eu não tinha ido no velório. E eu fui muito induzida no hospital, como se tivesse realmente uma presença do inimigo. Eita, é o meu microfone que está fazendo isso. Como eu tivesse uma presença do inimigo, porque uma enfermeira chegou em mim e falou assim, você não vai conseguir passar por isso, mãezinha. Você vai precisar tomar seus remédios. Vamos lá ver. E ela me induziu o tempo inteiro. E quando eu conversei com ela, ela passou pela mesma coisa, só que de muito pior do que a minha forma, né? Você pode contar? O hospital que a gente teve a Bela foi um hospital maravilhoso, assim, sabe? Eles quebraram todos os protocolos, não por isso que eles foram maravilhosos, mas também. Então, assim, por exemplo, devido ao quadro dela, eu queria muito que o Benjamin conhecesse ela. E eu queria que ele conhecesse ela com vida, eu queria que ele conhecesse ela imediatamente após ela sair. Só que foi tudo muito corrido, né? Porque ela quase nasceu no carro, gente. Ela literalmente quase nasceu no carro. Eu cheguei no hospital, estava com 9 centímetros de dilatação, ela estava coroando. Eu tive ela de vestido, não deu tempo de quase nada. E eu lembro que meu esposo, quando ele entrou na sala, que ele foi para fazer minha ficha, e não deu tempo dele fazer minha ficha, porque aí o médico já falou que estava saindo, né? Falou, ela está vindo, ela está vindo. E eu lembro que a hora que o Marcelo chegou, que olhou, assim, eu estava naquela posição linda que a mulher fica, sabe? Posição ginecológica, virada para a porta. Da hora que ele olhou, eu falei, amor, fala alguma coisa. Aí ele, ela é cabeluda. Porque ela já estava assim. E assim que ela nasceu, eles permitiram que o Benjamin entrasse na sala de parto ainda, lá no delivery. Estavam tirando a minha placenta ainda quando o Benjamin entrou. E toda a avaliação dela, tudo que precisava fazer, fizeram com ela no meu colo. Gente, eles se desdobraram, assim, sabe? E minha mãe conseguiu entrar, minha sogra conseguiu entrar isso na sala de parto. Quando ela foi para a UTI, eles permitiram que os meus irmãos entrassem, que os meus sobrinhos entrassem para conhecê-la.
E eles fizeram um trabalho assim que eu lamento muito, que poucas mulheres conseguem ter essa visão quando passa por um momento tão difícil. E a gente sentia que a gente estava blindado. E a Belinha partiu, era umas 5 horas da tarde. Eu fiquei com ela na UTI até umas 11 horas da noite. Eu pedi para dar banho nela, pedi para colocar roupinha nela. Até nesse meio tempo, eu tinha falado para o Marcel que eu não queria que o Benjamin visse ela depois dela ter partido, que eu queria que ele lembrasse dela chorando, agitadinha, né? E aí o Benjamin, que estava com 5 anos, falou: mas ela é minha irmã, é meu direito ver ela. Isso porque ele já tinha ficado na UTI com ela até o momento que eu tinha pedido para todo mundo sair. E aí o Marcel levou ele lá. Quando ele chegou lá, eu estava dando banho nela. E aí eu olhei, tipo, não era para você estar aqui, menino. E aí ele falou: mamãe, eu sei que você não queria que eu viesse. E eu sei que ela não está aqui, eu sei que é só o corpinho dela. Mas é minha irmã, então é meu direito ficar mais um pouquinho com ela aqui. E ele me ajudou a dar banho nela. Me ajudou a trocá-la. E, depois de tudo, ele ficou com ela mais um pouquinho no colo, e aí ele pediu, falou: agora eu posso ir. Aí ele foi. E ali a gente ficou. E ali a gente colocou louvor, e choramos muito, glorificamos ao Senhor. E a gente estava naquela atmosfera. Mas nós temos um inimigo que ele nos odeia. E não existe guerra travada só nesse mundo nosso físico. Existe uma guerra travada no mundo espiritual também, para nos ferir, para nos machucar, para nos expor. E no hospital, a gente, infelizmente, também viveu um pouco disso que você viveu, quando o necrotério ia fechar do hospital, já era quase meia-noite, e a gente estava lá com ela ainda, e aí chegou uma profissional de enfermagem. E aí, quando ela entrou ali na sala, a gente já... Sabe quando você fala: ô, moça, você não devia estar aqui, porque você não está na mesma... Sabe, que a gente, assim, você não está... Sabe quando você olha para a pessoa, você já parece... Essa moça só pode estar endemoniada, pelo jeito que ela entrou na sala. E aí, já... Falei, você não devia estar aqui, como que você entrou aqui? E aí, gente, ela pegou... rasgou um saco, um plástico, fez assim, com um saco cinza, com zíper preto, e falou assim: me passa o corpo para eu colocar no saco, porque a gente precisa levar para o necrotério. Gente, todo mundo aqui viveu algum afronte desse jeito, em momentos difíceis? Porque eu vou falar um negócio para vocês. Você fala assim: da onde saiu essa pessoa para vir aqui falar um negócio desse? Mas parecia assim, porque a gente estava glorificando tanto ao Senhor pela vida dela, que parecia que saiu um ser para falar, tipo assim: deixa eu lembrar esse povo que não deu certo. Que eles estão aqui glorificando como se tivesse dado certo, e muitas vezes o inimigo vem para fazer isso com a gente. Não deu certo, o que você passou não deu certo. Aí eu olhei para ela e falei: porque eu sou enfermeira, eu sei lidar com gente. E eu falei: essa moça, ela está meio equivocada, o que ela está fazendo? Aí ela: pode me passar, você já ficou aqui muito tempo, o necrotério vai fechar, eu preciso colocar ela no saco para levar. E aí, isso porque na hora que ela chegou, sabe quando assim, a gente já sabia que eles iam buscar ela por volta daquele horário, então a gente já estava ali se despedindo, tal. E aí eu segurei ela e falei: não vou te entregar ela. Aí ela falou assim: você tem que entender que é só um corpo, e eu preciso colocar no saco. Gente, aquilo foi uma afronta. Sabe quando você fala: que afronta? E aí eu comecei a chorar muito. Eu olhava para ela e falei assim... Ela falou assim: é protocolo do hospital, você não viu? Já quebramos todos os protocolos por causa de você. Esse aqui a gente vai precisar levar, porque aqui está cheio de bebê vivo. Você quer que eu entre com o seu bebê morto no elevador? E eu olhei para ela e falei: moça, tenha misericórdia de mim. E ela falou assim: e você de mim, que preciso fazer o meu trabalho. E ali eu segurei ela: eu queria ver quem quer tirar ela de mim ali. E aí o Marcel falou: a senhora pode dar licença? Falou para ela. Ela: vocês se entendam aí, mas eu preciso fazer meu trabalho. E ela saiu.
E ali parece que veio aquele sentimento que tudo que a gente tinha construído, uma gestação inteira, e todo aquele tempo, depois do nascimento dela, veio aquele sentimento assim, eu falhei. A minha função era proteger meu filho, era proteger ela. E eu falhei. E aí, ali, eu já comecei, fiquei completamente assim, desestruturada, e já comecei, filha, me perdoa, me perdoa. Eu não consegui proteger você, eu não consigo proteger você, era minha função, eu não consegui. E aí o meu esposo, amor, você não está entendendo? Você não está entendendo o que a gente está passando aqui, o levante, que é para te ferir, para nos humilhar, e para colocar no nosso coração que nós falhamos e que o nosso Deus não vai cumprir com as promessas dele para nós, porque não deu certo. E glória a Deus pela vida do meu esposo, que estava ali naquele momento e que teve esse discernimento, porque eu não tive. E então voltou uma outra moça lá, com essa moça, aí ela falou, olha, o que a gente pode fazer é cobrir, não sei o quê. Eu falei, moça, eu não estou falando para vocês não cumprirem os protocolos do hospital, eu conheço, vocês têm que fazer, mas por que você não pede para a gente sair, né? Olha, já encerrou aqui, voltem para o quarto, vamos começar de novo, vamos fazer isso de uma forma diferente. E a moça, essa primeira, sabe quando, gente, parecia que ela estava espumando pela boca, sabe? Quando você fala assim, qual a necessidade dela vir aqui para ferir mesmo? E aí a outra moça falou, não, então a gente vai pedir para vocês darem licença, não sei o quê. Eu falei, me dá mais uns minutinhos aqui com ela, eu preciso me recompor, eu não vou deixar ela aqui com o meu coração desse jeito, não. E aí elas saíram, a gente ficou lá e conseguimos recuperar aquela atmosfera que a gente estava de entrega e glorificando mesmo o nome do Senhor pela vida dela. Então, a gente colocou ela no bercinho e saímos ali da UTI. E ali ficou muito claro para mim, sabe, o tanto que a gente vai ser ferida, sabe? Muitas vezes com doses tão pesadas, né? Mas, como eu falei, o amor de mãe, o Senhor compara o amor dele ao amor de mãe. A maternidade é missão para nós vivermos no Senhor. E quando a gente vive algo como perder um filho, a gente tem tudo para desistir. A gente tem tudo para entregar os pontos. A gente tem uma vara para isso, gente. Foi tirado um pedaço nosso. E tudo ao nosso redor, muitas vezes, vai contribuir para que isso aconteça mesmo. Para que a gente entregue os pontos. Mas existe um Deus que honra e guarda cada lágrima que a gente tem. E que, quando a gente busca no Senhor, gente, Ele nos dá uma vida nova, Ele faz tudo novo. E a gente consegue, pela graça dEle, continuar, permanecer. E, apesar de toda a dor, nós sermos o milagre, por termos permanecido e por não termos dado brecha para um mundo tão doente terminar de nos destruir. Muitas vezes com pessoas próximas, muitas vezes com pessoas que vêm na boa vontade, sabe, de fazer um comentário, e que aquilo acaba com a gente. Mas o Senhor, Ele nos blinda. E só nele a gente consegue encontrar essa resistência para a gente poder permanecer. Porque não tem nome para o que a gente sente. Não tem. Eu te admiro muito, amiga, por você compartilhar, assim como eu compartilho, e por a gente ter passado por isso. E nós duas vamos transformar o nosso luto em festa. Amém. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, gente. Um resumo, assim, né, de tudo que a gente viveu. Quero ouvir as mamães que estão aqui, se for possível. Se alguém quiser compartilhar, falar, tem um microfone aí.
A minha pergunta é para a Marielle. Eu perdi um filho com 7 meses de gestação, tem 7 anos. E eu tenho uma filha de 5 anos. E, durante a gestação dela, eu fiquei muito apreensiva e muito nervosa. E a gestação dela foi muito conturbada, porque eu tinha muito medo. Isso aconteceu com você também? E foi muito bom você ter falado da questão do seu filho ser muito usado por Deus. Porque a minha filha tem horas que ela fala assim, mãe, o meu irmão vem aqui brincar comigo. Ele está brincando comigo, e eu fico assim, ela está tirando coisa da cabeça dela? Ela está inventando coisa? Aí eu falo para o meu marido, a Alice chegou em mim e fala assim, o Gabriel está aqui, mãe, brincando comigo, mexendo nas minhas coisas. Eu falo, como assim? Porque eu falei para ela sobre a morte dele. Aí tem hora que ela chega em mim e fala, mãe, o Gabriel estava aqui. Mãe, o Gabriel alguma coisa. Aí tem hora que eu fico assustada. E tem horas que ela fala assim, mãe, o Gabriel não sei o que. Eu falo, Alice, por favor, filha, para de falar, porque tem hora que me dá um bloqueio, assim, porque tem horas que eu não sei lidar. Isso acontece com você também? Vamos lá. Obrigada pela pergunta. Quando eu descobri que estava grávida da Juju, a gente não estava tentando. Eu não tinha menstruado mais depois da Bela. E eu ainda produzia leite, mesmo fazendo todo o protocolo para cortar. Eu fiquei uns 9 meses produzindo leite. Foi assim, gente, muito difícil. E aí, conversando com a minha médica, ela falou, Marielle, eu tinha entrado já com anticoncepcional, ela falou, vamos fazer uma troca, vamos dar um tempinho para o seu organismo entender que você não tem bebê para você amamentar, conversa com o seu corpo, tentamos de tudo, gente. E nesse meio tempo que eu fui tentar trocar de contraceptivo, a Juju veio. E, quando eu descobri a gestação, gente, eu fiquei em pânico. Tipo, eu acho que... Até eu esperava que, quando isso acontecesse, porque eu sabia que ia acontecer, porque o senhor tinha me falado que ia me dar outro filho, que eu ia ficar plena. Tipo, eu vou ficar tranquilo, o senhor me deu a promessa, não sei o quê. Gente, eu vou abrir meu coração. Eu fiquei em pânico, eu fiquei chorando uma semana. Eu falava, Senhor, como que o senhor faz um negócio desse comigo, Senhor? Eu vou passar por tudo de novo. Eu morro, então o senhor me leva. Eu não quero passar por tudo de novo. Gente, e o Senhor, inúmeras vezes, pacientemente, me lembrava do caráter imutável dele. E falava, eu que te prometi. Quem deu sopro de vida para a Bela fui eu. E quem está dando sopro de vida para a Júlia sou eu. Não existe acidente para mim. O que aconteceu com a Bela não foi um acidente. É propósito. E você agora está grávida da Júlia, que é propósito. Então, assim, eu falava, Senhor, mas eu vou passar por tudo de novo? Eu já te falei que não. Confia, acredita. Então, eu tive o meu período punk mesmo. E até saírem os primeiros resultados também, gente, era algo assim... É difícil, porque aí a gente, pelo protocolo que a gente tinha seguido, por causa do caso da Bela, eu tive que fazer todos os exames que a gente fazia na Bela, eu tinha que fazer na Júlia. E cada exame que a gente fazia era muito difícil, era muito difícil. Porque, mesmo, não só a questão do medo em relação à Júlia, mas também em relação aos gatilhos, porque era um ambiente que eu já tinha passado por ele. Então, aquelas coletas eu já tinha feito no da Bela, aquelas consultas eu já tinha passado, aqueles exames diferentes eu já tinha feito. Então, eram gatilhos associados a muita insegurança. Então, foi muito difícil no começo da gestação. E, até hoje, quando, às vezes, acontece alguma coisa que eu tenho algum gatilho, eu ainda sofro. Mas eu sofro pelas lembranças e pela saudade da Bela. Porque hoje eu já tenho muito mais segurança de que está tudo bem, que a gente está vivendo já o cumprimento das nossas promessas. Mas, com certeza, eu não posso dizer que foi uma gestação tranquila, eu plena, maravilhosa, o Senhor falou. Não, gente, vamos ser realistas. No começo foi muito sofrido. E eu tive muito medo. E o Senhor, ele me lembrou pacientemente, tipo, inúmeras vezes. Eu estou falando, tipo, umas 3 vezes por hora, assim, sabe? Toda hora eu ficava com medo, eu começava a chorar. E eu sentia no meu coração o Senhor falando, aquieta teu coração, eu sou fiel.
Nós estamos falando de mim, do meu caráter, eu não mudo. E o bem, em relação à parte que você falou do seu filho, o bem, ele fala da Bela todos os dias. E, às vezes, é até meio constrangedor, porque, às vezes, a gente entra, por exemplo, no elevador, e alguém fala assim, tá vindo uma irmã, você vai ter uma irmãzinha? Ele fala assim, eu já tenho a Bela e agora vou ter a Júlia. E a pessoa fala assim, e a Bela? Não, a Bela está com Jesus, ela morreu ano passado. E a pessoa fica, tipo... A pessoa fica em choque. E aí a pessoa sempre olha para mim, e aí eu falo, né, filho, a Belinha está com Jesus desde o ano passado, tal. E aí a pessoa, às vezes, ela até sai num andar que nem é o dela, acho que ela quer encerrar a conversa. Ou então, no começo, ele fazia assim, quando via alguma gestante, ele falava assim, minha mãe também estava gestante, mas Jesus chamou minha irmã para morar com ela. Jesus vai chamar seu filho também? Aí eu, não, Benjamin, não fala uma coisa dessa. Aí a pessoa já começava a chorar, não sei o quê, seu filho é profeta. Eu falava, não, esquece isso. Gente, que situação. E ele falava, mamãe, mas a gente passou por isso, e a Belinha, ela chegou cheia de vida. Tudo bem, né, que Jesus levou ela, a gente fica com saudade, mas a gente vai estar com ela um dia. Eu falava, Benjamin, mas ninguém quer falar sobre isso, nesse sentido. Então, ele falava muito assim, sabe? E no começo ele orava muito, que a gente tem rotina de oração com ele em casa diariamente. E ele orava muito, Senhor, deixa a Bela vir aqui hoje à noite me dar um beijo. Então, por muitas vezes, ele acordava e falava, mamãe, eu acho que eu senti o beijo da Bela essa noite. A hora que eu acordei, minha coberta estava até bagunçada, eu acho que ela dormiu um pouquinho aqui comigo. Então, a gente sempre tratou isso com ele com muita tranquilidade. E a gente sabe também que a criança, ela tem a imaginação dela, e muitas vezes ela imagina que ela está vivendo aquilo que ela desejaria viver. Então, é muito complicado, às vezes, quando você poda a criança no sentido... Tipo, não que você tenha feito isso, mas no sentido assim, não vamos mais falar sobre isso com a criança, porque aquilo é real para a criança. E ela, muitas vezes, ela lida com as ferramentas que ela tem. Então, a gente sempre reforça com o Benjamin, quando ele traz alguma coisa, sobre como a Bela é real para nós, sobre como ela realmente existiu, ela é irmã dele, e como a gente entende que ele gostaria de estar brincando com ela, de estar se divertindo com ela, e de como isso realmente seria o que a gente desejaria também. Às vezes, eu até brinco com ele, filho, imagina se a Belinha estivesse aqui, nossa, ela ia estar fazendo a maior bagunça nas suas coisas, ela ia querer vestir as roupas da Júlia, imagina o rolo que ia ser, aí ele morre de rir, sabe? Então, a gente tenta direcionar nesse sentido, e fala, e um dia a gente vai estar junto. E um dia a gente nada mais vai poder nos separar. Então, a gente sempre tenta direcionar ele para esse sentido, porque é difícil você podar a criança, é difícil você falar para a criança o que ela está vendo ou o que ela não está vendo, e gerar um sentimento de frustração, né? Porque a nossa escolha foi, a Bela é real para nós, a Bela é eterna e estaremos juntos um dia. Então, nós não enterramos a Bela, o nome da Bela. Ela é real. E a gente faz questão de viver ela lá em casa todo o tempo e falar sobre ela. E vem no pacote, gente, o sentido de, se o Benjamin fala alguma coisa, muitas vezes a gente contorna, passa ao lado, redireciona, porque a gente precisa ter muito jogo de cintura com as crianças para a gente não ferir elas por conta de uma dor nossa, sabe? E aí a gente quer resolver o nosso problema. Deixa eu cortar esse assunto aqui, porque muitas vezes a gente lida com a criança para resolver a nossa questão. Mas realmente conseguir direcionar e buscar no Senhor a sabedoria para Ele nos ensinar, porque não tem resposta certa, não tem um manual para você falar, eu tenho que fazer assim, assim, assado. A gente busca direcionar, trazer Ele para a importância, para aquilo que a gente acredita, para a Bela e para a eternidade, que para nós é o que nos faz permanecer, a eternidade. Eu quero te agradecer muito por você compartilhar isso com a gente. Tenho certeza que edificou muitas mulheres aqui. E esse é o nosso propósito, né? Como eu disse no início, eu não queria estar fazendo isso aqui hoje. Eu queria estar com meu filho. Mas só vive o propósito quem suporta o processo, né?
Eu quero te agradecer muito por você ter compartilhado isso com a gente. Eu que te agradeço por ser também instrumento para o cumprimento do propósito da Belinha. Agradecer todo mundo que está aqui. A gente ainda vai ter, possivelmente, daqui a pouco, mais um tempinho para a gente conversar. Sim. E que vocês se sintam abraçadas, meninas, porque só quem passa é que realmente compreende a dimensão de tudo aquilo que a gente já lidou e de tudo que a gente tem que lidar todos os dias. E falar para vocês que existe um Deus que Ele traz cura para nós, que Ele traz renovo e que Ele torna novas todas as coisas. Ele pega a maldição e transforma em bênção, Ele pega a morte e transforma em vida. Amém. E é só por Ele. Se a gente está aqui hoje, conseguindo contar, conseguindo compartilhar, é porque o Senhor tem nos sustentado. E o milagre somos nós. Sim. Amém? Obrigada, viu, gente? Sintam-se abraçadas e beijadas. No final, a gente vai estar ali para a gente conversar. Obrigada.